chi moro moro no magagoto sumike gareo harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ameno fuchiko mano mimi furita tete kiko shimeseto kashiko mi momaosu hiroku o mikami mamori tamae saki hae tamae biroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Meishiano mikami mamori tamae saki hae tamae Meishiano mikami mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Hirokudai kokuten Mamori tamae saki hae tamae Mirokudai kokuten Mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde a todos. O ensinamento de hoje é um dos mais bonitos que eu já li. Quanto maior for o amor, maior será a luz. Deixem que lhes conte da importância da atitude mental na transmissão. Aqueles que compreendem o plano divino e desejam ajudar no trabalho de salvar a humanidade sofredora, geralmente obtêm mais resultados com Jorei. Por outro lado, aqueles que estão satisfeitos com sua própria felicidade e com as bênçãos que recebem e não estão pensando em participar do grande plano de Deus, não poderão ser iluminados por uma luz mais forte. Portanto, a ministração do Jorei não será efetiva. Algumas pessoas têm força e firme disposição por natureza. Essas conseguem boa ministração. A mais importante qualidade em Jorei é o amor. Quanto maior for o amor, mais forte será a luz transmitida. Quando ministramos Jorei a alguém porque sentimos piedade e temos desejo de ajudá-la, alcançaremos os melhores resultados. Se um membro ministra Jorei a uma pessoa influente com a ideia de que poderá receber algum benefício em troca, ainda que no princípio aparente bons resultados, não será completo. O Jorei age de acordo com a intensidade mental daquele que transmite. Quando a atitude mental estiver de acordo com os desejos, as bênçãos serão maiores e a luz mais forte. A luz divina, que é transmitida através do cordão espiritual e depois através do Hikari, difere na sua força, de acordo com as atitudes mentais de cada pessoa. Da mesma maneira, como passa através do corpo e da mente. É como água pura que torna-se imaculada quando atravessa uma passagem suja, e límpida quando segue uma passagem limpa. Ou seja, entender realmente que você é um instrumento de Deus, Meixo-sama, na hora de ministrar Jorei. Nunca deixar que a vaidade, que a presunção façam de você uma pessoa melhor do que você imagina que seja. O Jorei não é nosso. As palavras são nossas, mas a instrução vem do alto. Então, dependendo até como você fala alguma coisa, como você coloca alguma orientação, dependendo como você o faz, pode ser a sua vontade ou a vontade de Deus. Então, sempre, até nessas situações, sempre tem essa mentalidade. Eu sou um instrumento de Deus e quero ser usado para isso. Eu estava conversando com a Aline agora de Recife, ela está escrevendo um artigo sobre fé ostensiva. Que é aquela fé que gosta de aparecer, né? Que você quer mostrar que você é alguma coisa que talvez nem você seja, né? E até nisso também é bom, porque você às vezes ministra Jorei e você acha que o meu Jorei é forte, o seu é fraco. O meu Jorei é bom e o seu é ruim. Eu só quero ministrar Jorei, não quero receber, e assim vai. Então você acaba entrando num processo a soberba é tão grande que você acha que o Jorei é seu, né? E a queda também é interessante, né? Cada vez mais escasso, viu, Reverendo? Escasso em que sentido? Não, estou dizendo assim, as pessoas que estão ministrando Jorei agora, se a gente parar para observar, o Jorei agora ele não passa mais de 7, 8 minutos. É pum, 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 pum. Acho que o pessoal está com dor de barriga, né? Quer ir ao banheiro. Está muito rápido. Eu sei que o Jorei é uma luz tão intensa que não deve ter meia hora, uma hora, mas está muito. Só vira para lá, vira para cá, acabou o Jorei. O Jorei, que Meixo-sama ensina, é até 20 minutos. E, em casos mais graves, meia hora. Pode-se ministrar vários Joreis de meia hora na mesma pessoa, desde que alternados. Você não precisa ficar 2, 3, 4 horas direto no instante Jorei, até porque você cansa e começa a usar a sua força. Então o que o Meixo-sama ensina é até 20 minutos. Né? Então com paciência. Para você sentir o Jorei. Por exemplo, nós ministramos Jorei via internet. Mas eu ministro 5 minutos, às vezes, só que às vezes não tem ninguém chamando, eu ministro até 10 minutos de Jorei. E tem resultado. Tem resultado. Uma coisa que dá para perceber realmente é que a força do Jorei ela está muito forte. Por isso que a nossa postura tem que ser cada vez mais correta e sincera.
Porque o poder do jorei está ficando cada vez mais intenso. Consequentemente, ele vai o quê? Dependendo da nossa atitude mental, do nosso sentimento, ele vai vir com mais intensidade. Se nós formos um canal impuro, ele vai vir com menos intensidade. É como está falando no final aqui. É como água pura, que torna-se maculada quando atravessa uma passagem suja, e límpida quando segue uma passagem limpa. Nós temos que manter a nossa essência cada vez mais limpa e pura, para que possamos ser um canal de transmissão muito forte. Mas a pessoa fala, eu não consigo, eu não sinto meu jorei, acho que não tem milagre, não sei o que lá. Você pensa, um jorei a cada 10 dias? Ou só quando vem na igreja? Ou só quando... Não! O jorei é constante, então a constância faz com que você ganhe mais força no jorei e convicção. Ontem, conversando com o pessoal na aula da Argentina, você tem um caso da Moca, de uma senhora que apareceu pela primeira vez na semana passada, na quinta-feira passada, e ela levou o filho de 2 anos de idade. Quando pisou na porta da igreja, o moleque fez um escândalo, chorava, berrava, uma loucura, com 2 anos de idade, ele não fala. Então gritava, chorava, queria ir embora, e puxava, e queria quebrar as coisas, uma coisa de louco. Levei a mãe para a nave e fiquei ministrando jorei enquanto a ministra Sandra e a irmã cuidavam do garoto. E corre para lá e corre para cá, que o moleque estava virado. Depois de tanto chorar, que os berros eram intensos, o moleque foi lá para a nave e ficou no colo da mãe, e berrando mesmo assim. Eu comecei a ministrar jorei nele. E ele começou a abrir a boca, a bocejar. E ele ficou calmo. Só que a hora que virou de costas, como ela tem uma janela, ele quis pular pela janela, né? Aí eu encerrei, eu jorei, tudo bem e tal. Aí fui conversar com a mãe, conversando como é que era em casa, como é que era isso, como é que não era. E nesse meio tempo ela foi preencher um formulário de pedir para ela colocar o nome dos familiares dela, e o garoto quis andar. Eu fui atrás dele. E ele foi para a nave de novo e subiu na cadeira, que ele queria mexer na janela, que ele queria pular a janela. Então eu fiquei ministrando jorei na nuca dele, conversando com o guardião dele. E fazendo birra com ele, porque ele queria chorar, porque eu queria fechar a janela e pular. E eu segurava a janela, então ele chorava. E eu me jorei na nuca dele. Só que nisso aí ele foi se acalmando. E eu ria para ele, para ver a reação dele. Então ele começou a rir, mas chorava. Parecia que o espírito estava querendo dar de migueles, né? E conversando com ele, então ele se acalmou. Não, quando foi embora, eu disse a ela, olha, entre 1 semana e 15 dias, você só vai vindo todo dia, esse garoto vai se acalmar muito. E ele vai dormir hoje, para ficar tranquilo. No dia seguinte, a Missana me ligou que a mãe voltou lá e, incrível, o garoto dormiu realmente. E o garoto foi para a igreja com o filho. E o moleque continuou agitado, mas não chorou mais. E se comportou. E ela está alucinada, porque ela falou que, nossa, que igreja é essa? Né? Aí eu até briguei com o pessoal da Argentina, mas como é que você sabia que isso ia acontecer? Falei, eu não sabia, eu apenas senti, porque eu confio na força do jorei e sei realmente a força que tem. São 32 anos ministrando jorei, então ou você confia ou você não confia. Então nesse processo todo, nós temos que cada um buscar essa força no jorei. Isso é individual, isso não é coletivo. Cada um que está aqui tem um jorei diferente um do outro. Um mais intenso, outro menos intenso, outro mais profundo, outros não. Mas cada um aqui tem um jorei. Um grau de jorei diferente. Talvez, será que depende do quê? Depende do grau de pureza de cada um? Depende do sentimento de cada um? Depende da postura de cada um? Ou depende da fé de cada um? Na verdade, depende de tudo isso junto. Né? Depende de tudo isso junto. Porque você confia e você vê o resultado. Né? Tem umas coisas que são muito interessantes nesse processo todo, que é assim, hoje duas pessoas aqui pela primeira vez vieram de Guarulhos conhecer, que foi uma pessoa de Goiás que indicou para vir aqui, né? E ela acabou de mandar uma mensagem agora, agradeceu muito, que adorou conhecer aqui, adorou a Sala da Paz, adorou conhecer, e vai voltar mais vezes, como quer voltar dia 18 por culto do dia do semear. Mas o que mais chama atenção é que quando nós estamos conversando com alguém pela primeira vez, ou um frequentador, quando você vai orientar, tem que dar missão. Tem que tentar enxergar o sentido da coisa do modo mais profundo. A moça trabalha, o rapaz está desempregado, então eu dei uma missão para ele. Né? Desde em casa, a dedicação de lavar o banheiro todo dia. Aí ele falou assim, poxa, eu adoro lavar banheiro. Eu falei assim, tem quantos na sua casa? Minha casa tem 3. Eu falei, então um é para você e 2 para 2 pessoas que você vai oferecer a sua dedicação.
Ou seja, tem que dar vida para ele. Então, e eles vão voltar no sábado agora não, mas vão vir semana que vem, no dia de semear. E disse a eles, toda vez que virem aqui, orem sempre para outras pessoas. E não peçam mais. Já comunicou hoje. Então agora não tem mais que pedir. Agora é só agradecer. E vamos ver o que vai acontecer. E se tiver um milagre? Não é? Ou seja, vai sacramentar mais e mais a nossa fé. Porque quando a pessoa tem um milagre, quem vem aqui pela primeira vez ou está frequentando, esse milagre também é de quem está acompanhando o caso. Mesmo que a pessoa não volte mais, mas você viu que dá resultado. Então fortalece muito a sua fé. Nós não temos como mais medir sinceridade das pessoas. Não tem como você medir isso. Porque a pessoa quando está desesperada ou sofrendo, ela aparenta ser a pessoa mais devotada possível que existe, né? Porque ela quer resolver o problema dela. Mas a partir do momento que ela resolve o problema, ela não tem mais tempo para Deus, né? Mas você cumpriu a sua missão. Mas agora nós temos que realmente formar pessoas, ou dar vida às pessoas, dando missão para elas. Ah, eu preciso de orientação. Qual a orientação? Ah, eu estou desempregado. Tá, a orientação é essa, mas tem que fazer isso, isso, isso. Faça que eu quero lhe acompanhar. E garanto que vai dar resultado. Essa garantia do resultado que é a parte mais difícil da nossa parte. Por quê? Você tem certeza que dá resultado desde que a pessoa faça parte dela com sinceridade. Se ela não fizer, isso tem que deixar bem claro. Olha, eu sei que funciona e sei que tem que dar resultado, mas depende de você. Se você se esforçar, se você buscar o merecimento de receber a graça, você vai alcançá-la. Se você não for sincero, não adianta nada. Então nós não podemos perder tempo. Espera aí, dona Alice, tem que chegar aqui, senão ninguém ouve. Assim sendo, desse ensinamento, dessa prática dos banheiros, aquele que está fazendo, ele vai canalizar todas as intenções, todas as energias e vai fazer acontecer. Sim. Então é bem interessante, porque eu já passei por essa experiência, né? Geralmente a gente fica meio cismado quando manda lavar banheiro, mas aí quando o senhor explicou bonitinho o significado de cada parte, aí eu peguei bem, com muita vontade. Esse é uma dedicação que parece banal, né? Mas ela não é. Né? Limpar banheiro não é pegar um balde com pano e ir lá e lavar. Isso aí qualquer um faz. A limpeza que nós colocamos, que nós ensinamos através de um processo de limpeza espiritual, é você limpar, é fazer oração antes. Até falei para a moça: você tem alguma Bíblia na sua casa? Para o rapaz, né? Uma Bíblia na sua casa, alguma imagem? Não, eu tenho uma Bíblia. Que ele frequentava a igreja evangélica. Então faça oração antes na Bíblia. Comunique a Deus o seu propósito. Você vai dedicar com o objetivo de limpar, mas limpar a sua alma, né? E vá limpar o banheiro. Aí eu expliquei para ele que o vaso sanitário simboliza o seu passado. Tem que limpá-lo como se você jogasse fora tudo aquilo que não presta mais na sua vida. E você tem que fazer uma análise muito profunda disso. Eu não gosto disso em mim, eu não quero mais isso para mim. E limpar mesmo e, sabe, jogando tudo embora. O chão é o seu presente. Limpar, ajoelhar mesmo e limpar e pensar: o que eu estou fazendo errado na minha vida, o que eu não estou enxergando que está dando tudo errado, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Fazer com esse sentimento, com esse propósito. Box, vidros, espelhos e a pia é o seu futuro. Como é que você quer se enxergar? Como é que você quer se ver daqui a algum tempo? Então, é sempre assim, com um fundamento. Não é lavar banheiro. É uma limpeza diferente. Você vai limpar, mas é diferente. E quem entrar sente a diferença, né? Sabendo o que está fazendo. Então, assim, o tempo que você perde às vezes lamuriando, reclamando, você vai ganhar muito mais mérito se você fizer algo pelo próximo, por outras pessoas. Ah, eu não consigo encaminhar ninguém. Então faça um desafio. Você não está no computador, tem gente que fica o dia inteiro no computador sem fazer micas, nada de útil.
Veja fotos de pessoas e ministre de orelha nas pessoas que você quer ver bem. Ah, mas pode? Pode, ué. Quem falou que não? Está no ensinamento. Quem sabe daí gera alguma coisa diferente. Pode descongelar o coração pelo elo espiritual que existe, né? Pode, de alguma forma pode procurar. Por exemplo, eu venho para a igreja. Eu quero ser útil. O que eu tenho que fazer? Me chama, por favor. Eu quero encaminhar pessoas. Coloque pessoas no meu caminho. Quando é sincero, há eco no plano. E vem pessoas. Eu quero ser uma pessoa muito próxima para poder servir mais, através do donativo, todo mundo de coisa e tal. Se você for sincero, vai ter eco no plano. Né? Tudo depende da sinceridade com que você faz. Por isso que jorei não pode criar uma... Ah, hoje eu vou ministrar 10 joreis. Eu quero ministrar 10 joreis por dia. Cara, isso é produção. Vira mecânico. Você pode até ministrar 10 joreis por dia, desde que sejam 10 joreis que transformem a vida de alguém. Agora não falta só mais um. Ai, ainda bem, não aguento mais, né? Aí é jorei em passarinho, jorei em plantinha, jorei em peixinho, jorei em gatinho, jorei em cachorrinho. Sempre é levantar o braço para poder atingir uma meta. Nós temos que nos preocupar com pessoas. Nós não temos que nos preocupar com números. Quem se preocupa com números é economista, né? Na fé, essa funciona diferente. Por exemplo, mesmo na igreja, nós temos contas a pagar, temos aluguel, temos despesas, não temos? Mas se eu ficar preso nas despesas, eu vou esquecer as pessoas. Eu vou olhar a pessoa e pensando assim, poxa, essa pessoa ganha bem, ou ela é empresária, eu posso tirar dinheiro dela, posso conseguir donativo dela, não posso pensar assim? Eu deixo de lado o ser humano, o meu foco muda para ver o lado financeiro, o lado do número. E na nossa missão, o mais importante é o ser humano. A consequência de você dar amor e acolhimento ao ser humano vai se refletir também no aumento da gratidão. Porque é uma coisa, é sinceridade. E tudo ecoa muito da nossa essência. Nós temos que ser muito sinceros, né? Eu não posso usar a igreja para ser uma escada para a minha vida social, para a minha vida financeira. Não posso fazer isso. A partir do momento que você se colocar na posição de servidor, você é um servidor. Sendo um servidor, o nome já diz, nós temos que servir. Ontem vieram os alunos de uma escola fazer uma entrevista aqui na igreja. Aí fizeram 3 perguntas. E filmaram, né? A primeira pergunta: quem é o Deus aqui da igreja? Quem é o Deus que nós seguimos? Eu falei, é o mesmo Deus que o seu, é o mesmo, não tem outro Deus, né? Depois, se a fé era importante para a humanidade. E terceiro, o que eu achava da frase, eu estou aqui para servir. Né? Ou eu vim para servir, né? Eu vim para servir. Aí eu falei, primeiro eu falei de Deus, falei que é o mesmo Deus que todo mundo segue, não tem outro Deus. O Deus da messiânica é o Deus do católico, é o Deus do cristão, é o Deus do espírita, é o Deus do umbandista, é o Deus de tudo. Do cigano, até o Deus do ateu. Né? Se a fé é importante para a humanidade, claro que é. Porque, independente do credo, se todo mundo tivesse uma fé, desde que seja sincera, muita coisa da violência, da corrupção que existe, que assola o mundo hoje, não haveria. Porque a sua fé prevaleceria. Você vê uma coisa interessante? Olha os muçulmanos. Aproximadamente 1,5 bilhão, né, de adeptos no mundo todo. 1,5 bilhão. Né? Tem os fanáticos? Tem várias divisões. Mas 1,5 bilhão de pessoas param todo dia, 5 vezes por dia, para orar, voltados para Meca. 1,5 bilhão de pessoas, diariamente, no mesmo horário, 5 vezes ao dia, oram voltados para Meca. Olha, mas é 1,5 bilhão. Não é lá. São várias linhas distintas. 1,5 bilhão de adeptos de uma religião orando, e é uma das religiões que mais cresce no mundo, mesmo com os fanáticos religiosos que ficam explodindo, né? Mesmo com os fanáticos,
é alguma coisa diferente, porque 1,5 bilhão, o bicho não fala, quando muitas pessoas se reúnem, principalmente num culto, para orar, a força da oração coletiva gera um resultado absurdo. Então, imagina 1,5 bilhão de pessoas orando todo dia, 5 vezes ao dia. Católico não faz isso, cristão não faz isso. Nós messiânicos não fazemos isso. Ninguém faz isso. Mas o muçulmano faz. 5 vezes ao dia, não é? Religiosamente. Não estou dizendo que 1,5 bilhão de muçulmanos sejam totalmente fiéis ao Alcorão. Mas a grande maioria é essa, não cresceria tanto. Né? E quem já leu o Alcorão vai ver que tem trechos maravilhosos lá. Maravilhosos. Da mesma forma que se você ler a Bíblia, tem coisas maravilhosas lá. E nos ensinamentos meio Sama tem coisas maravilhosas. E nas sutras budistas também tem coisas maravilhosas. E no Bhagavad Gita dos hindus tem coisas maravilhosas. O que distorce uma religião são os homens. Não é a linha doutrinária. Né? Ninguém veio ao mundo, profetas, mestres, para poder pregar a violência, para poder mandar matar e destruir. Né? Apesar que você pegar o Velho Testamento, você vai ver coisas lá que Deus mandava matar, destruir, acabar e fazer. Eu ouvi de um rabino que disse que aquele livro é o livro mais sangrento que existe. Porque foi feito por uma época que precisava ser assim. Um rabino falou isso para mim. Né? Porque a igreja falou assim, a igreja, a Bíblia, os livros precisavam ser atualizados pela nossa época. Então assim, dentro desse processo todo, tem pessoas que até hoje vivem a era da noite. Vivem na era da noite. Por quê? Porque segue essa linha. Eu sou um fiel, devoto, amo a obra divina, mas aquele lá é cristão, não presta, aquele lá é católico, não presta, aquele lá é um bandista, é lixo, é macumbeiro, é do inferno, sabe? Então eu me coloco numa posição de julgador da fé alheia. E não tem sentido, não tem muita lógica isso, né? Porque eu não sou Deus para julgar. Aí eu penso que sou a pessoa mais fiel do mundo, e na realidade eu sou a pessoa mais distante da fé professada pelo fundador ou pelos fundadores. Exatamente. Quando os jovens perguntaram, eu estou aqui para servir, o que eu achava dessa frase, eu falei, é o que mais nós fazemos aqui na igreja, mas nós falamos aqui sobre servir, nós somos servidores. Né? Então esse lance de ser servidor, estar aqui para servir, não é uma palavrinha, não é uma frasezinha boba, jogada ao vento que é bonita. Eu estou aqui para servir. Eu tenho que servir de fato. E não teoricamente. Ou só quando os flashes estão ligados para mim. Né? Ou quando está alguém vendo. Eu não posso servir para aparecer. Eu tenho que servir para ser visto sim. Mas por Deus. Que Ele vai ver a minha alma. Ele não vai ver a minha estética. Ele vai ver a minha alma. Né? Então quando eu venho servir, um jorei que eu ministro com todo o amor do mundo, ele vai ecoar para toda a linhagem dessa pessoa que vai receber o jorei. Uma dedicação que eu faça, seja limpeza, seja o que for, ela vai ecoar para todas as pessoas que aqui entrarem também. Um donativo que eu faça de gratidão sincero vai ecoar em todo o campo também espiritual da minha linhagem, da minha ancestralidade e da minha descendência também. E as pessoas que aqui entrarem sempre vão ter a sensação de gratidão no ar. Ambientes impuros transmitem o quê? Peso. Transmitem o quê? Raiva. Pesado. Né? Um ambiente, né? Mal-estar. Você não quer ficar lá no local. Então, isso não é só igreja, não. É casa. É trabalho. É escola. E um lugarzinho que ninguém presta muita atenção. Talvez o mais complexo de você conviver. Você mesmo. Dentro do seu coração. Não é? Não tem pra onde correr. Se a igreja está pesada, você vai embora. Se você na sua casa, você vai dar uma volta. Se é no seu trabalho, você vai tomar um café. Ou não pedir demissão. Em último caso, na escola você falta mais do que você vai. Né? E dentro de você mesmo. Para onde você corre? Não corre. Você foge e está grudado em você. Aonde você for, está ali. Você sabe que está ali. Né? E quando você resolve encarar de frente, e a partir de agora eu quero mudar, aí começa a briga boa.
boi, a vaca, os ratos, tudo isso são deuses, né? Hoje em dia tudo são deuses. Agora, aqui se a gente passar a observar bem a televisão, aqui no Brasil agora é o Deus cachorro. Porque o povinho para gostar de cachorro, não que eu tenha nada contra os animais, não é isso. Mas vem cá, tanta criança passando fome e cachorro com closet cheio de roupa. Ah, Eu atendi um casal, não lembro onde agora. Uma senhora, um casal, acho que é um casal, eles querem adotar uma criança que não pode ter filhos. Eu não lembro, não sei se foi aqui ou se foi na Moca. E eles estão há 3 anos tentando adotar. E não conseguem. Por mais. Ah, foi na Dona Valda. É uma moça. É solteira, mas tem uma condição muito boa. Aí o juiz exigiu que ela comprasse um apartamento para ela e mais alguma outra coisa, né? Tem que ter bens. E ela tem, ela comprou e está morando sozinha para poder mostrar que tem. Eu falei, gente, se for assim, então ninguém pode casar mais, porque ninguém pode ter filho mais. Porque se você tem que ter essas qualificações, nem todo mundo tem, não é? Se você paga aluguel, então você não pode ter filho, né? Mas assim, dentro do estudo que já foi feito, existem muito mais casais ou pessoas que querem adotar crianças do que crianças para serem adotadas. Ou seja, se todo mundo adotasse, ia faltar criança. As crianças que estão em orfanatos e tudo mais e tal. E por que não adota? Muitas vezes, porque é mais velha, porque é isso, porque é aquilo outro. Tá, é um conceito. Mas muitas vezes é pura burocracia mesmo. É burocracia, né? E muitas vezes também, em alguns locais, vivem da desgraça alheia. Se eu perco crianças vítimas de maus tratos que estão lá abandonadas, eu deixo de receber verbas. Né? E não vai falar que é mentira não, porque eu estive em vários locais e eu vi que era verdade. Né? Então, assim, realmente, foge muita coisa. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim, eu não aguento mais conviver com o ser humano. É melhor lidar com o meu cachorro, cuidar com o meu cachorro. Começando a falar agora, cuidar disso, daquilo outro, do que lidar com o ser humano. Mas não tem jeito, você vai morar na floresta. Nós vivemos rodeados de pessoas. Não significa que eu tenho que ser igual a quem eu não gosto, ou não concordo com as atitudes. Na realidade, quanto mais às vezes eu aponto, mais eu me nivelo. Eu tenho que ficar acima disso. e tem uma construção lá na Praia Grande, lindíssima, um prédio maravilhoso. Eu fiquei olhando e pensei, nossa, que beleza, né? Que bom se a gente pudesse morar aqui. Aí eu fui ler a reportagem. Sabe o que é? Um prédio com um porteiro, com tudo, mas muito bem feito, cemitério de cachorro. Mas hoje o que mais dá dinheiro é pet shop. Creche de cachorro, hotel de cachorro. Mas veja, o que acontece é assim, é uma linha que está partindo para o lado financeiro, não tem como fugir disso, né? Dá dinheiro, ué. Agora, cuidar de pessoas dá dinheiro, né? Porque assim, mas nós também não damos valor, sabia? Eu vi outro dia uma matéria assim, uma pessoa reclamando da manicure. Quanto é para fazer unha? Ah, R$30 para fazer unha. É muito caro. Eu falei, olha, não é caro, porque olha, eu estudei para fazer isso aqui, eu tenho que lixar sua unha, pintar sua unha, tirar isso, fazer aquilo outro, um monte de coisa. É 1h30 que eu perco para deixar suas mãos lindas. Então R$30 ainda é barato, valorize meu trabalho. Não é verdade? Porque vê bem, tudo que é exagerado não é sincero. Da mesma forma também que nós, seres humanos, deixamos muito a desejar também no trato com o outro. Deixamos a desejar, ué. Porque o que eu exijo às vezes de alguém, um cachorro me dá. Lealdade. Não é? Ué. Para eu exigir dos outros, eu tenho que ser. Por isso que dentro daquilo que nós estamos estudando aqui na igreja, na arte do Jorei, através dos ensinamentos, eu acho que nós estamos chegando num estágio cada vez mais profundo da lapidação. Essa lapidação que nós estamos vivendo é doída.
Mas nós sabemos que o resultado final da lapidação é um belo diamante. Então nós temos que ter paciência e aguentar a dor da lapidação. Eu não posso, cada um aqui é um diamante que tem um grau de quilate diferente um do outro. Aqui não tem diamantes iguais um ao outro, né? Tem diamantes mais valiosos, tem diamantes menos valiosos. Mas a lapidação é a mesma. O processo de lapidação é a mesma, né? Por isso que nós temos que entender o quê? Que através desse processo que a vida está nos colocando, que vem no plano, nós temos uma história, nós temos um histórico de máculas para ser resgatadas, e um histórico de dívidas a serem pagas. Então nós temos que entender que toda a purificação que nós estamos passando, ouvimos a passar, é um processo de lapidação, porque Deus nos ama. Não. Porque também não tem todo mundo bonzinho, nem todo mundo é mauzinho. Eu não perguntei no culto se nós somos bons ou somos maus. Depende do ponto de vista. Para mim, eu sou a melhor pessoa do mundo. Que as pessoas têm que me ver como a melhor pessoa do mundo. Mas quando eu tocar a cara no espelho, às vezes eu me odeio. Porque eu sei quem eu sou de fato. Não aquilo que eu quero mostrar. Não é? Cada um aqui sabe quem é. Ninguém precisa ficar maquiado. Não é? Não há maquiagem perante Deus. Nós estamos aqui cada um com uma roupa, cada um com um jeito, né? Mas aqui perante Deus, todos nós estamos nus espiritualmente perante Ele. Não tem como disfarçar. Sim, dá para perceber. Então, é isso que eu quero passar, né? Quando o Senhor fala aqui, quanto maior o amor, maior será a luz. Que amor é esse? Não é um amor de pessoa, é um amor divino. Esse amor que vem de Deus, talvez seja o amor mais profundo que existe. E a gente ainda está engatinhando nesse processo. Sim, mas hoje amanhã eu estou com raiva. Não, a partir de hoje eu vou amar a todos, paz e amor, vamos que vamos, não vou mais discutir, não vou mais brigar, muito coisa e tal. Primeira tropeçada que machuca o dedão, já a casa caiu. Então é igual regime, toda segunda-feira você começa um regime, né? Então assim, se nós vamos mudar, mudemos. Se nós vamos querer realmente transformar o mundo, mudemos primeiro, né? E esta lapidação é individual, né? Não tem o lance do vaso escolhido, que até tem a música Vaso Escolhido. Quem é o nosso oleiro? É Deus, velho. Só que muitos de nós aqui, como barro, alguns de nós têm pedras, outros têm vidros, outros têm impurezas. E o oleiro, quando vai moldar, se ele não tomar cuidado, ele pode se cortar, pode se machucar. Nós temos que ter a humildade suficiente de analisarmos como barro que somos, o que tem que sair para que eu não possa ferir o oleiro, né? Eu tenho que me deixar usar por Deus e não criar barreiras ou defesas para que Deus se afaste de mim ou não me veja de fato, né? E essa parte, essa decisão de querer melhorar não é fácil. Porque se você quer melhorar, você melhora. E você sabe que você não pode voltar atrás. Porque não tem como, a partir de hoje eu vou mudar. Aí amanhã, aí faz uma burrada, amanhã, a partir de hoje eu vou mudar. Aí a partir de hoje eu vou mudar. Não tem como fazer isso. Ou você muda ou você muda. A fase da obra divina que eu vejo hoje é a grande separação do joio e do trigo. Ou você tem fé, ou você não tem fé, né? Ou você faz, ou você não faz. Não tem o fazer mais ou menos. Por exemplo, nós vamos pintar aqui, né, esse mês, a igreja. Não dá para pintar pela metade, né? Vamos pintar só uma parte, depois, né? Pinta só metade, até onde a gente alcança. A outra parte a gente pinta quando der. Já pensou? Vai ficar uma coisa mal feita. Ou então, ninguém olha para cima, só olha para baixo. Não tem como mais. Se vai fazer, faça bem feito. Se você vem dedicar, dedique com toda a tua intensidade. Porque você pode dedicar hoje, talvez seja o último dia da sua vida dedicando na matéria. Você pode morrer daqui a pouco, não é? Então, se você vai fazer alguma coisa, faça com alma. Faça na essência. Faça com profundidade, para dar eco para Deus. Ele tem que sentir o nosso clamor através do nosso servir.
Ele não pode sentir, ouvir apenas as nossas lamúrias. Ó Deus, estou sofrendo, me salve. Aí parará, e aquela coisa que parece uma ladainha de sofrimento, parece que o inferno se abriu, né? Deus, é só lágrima de sangue que escorre. Nós temos que mudar isso. Porque mesmo na purificação, se você conseguir buscar a vontade divina nisso, a gente consegue encontrar coisas maravilhosas. É aprender na dor. Aprender. Outro dia eu atendi uma membro aqui, e ela está com dores no corpo absurdas, né? E eu falei, reverendo, eu não aguento mais, eu estou aqui para você me ajudar, me orientar, porque eu não aguento mais tanta dor. Eu falei, vem cá, você odeia a sua dor? Eu odeio a minha dor. Eu falei, está errado. A tua dor tem que ser sua aliada, não sua inimiga. Quanto mais ódio você tem da sua dor, mais ela dói. Então veja o que a dor está te ensinando. Se dói os braços, ministro, mas chorei. Ah, mas dói. Vai doer no começo, depois vai passar. Se dói nas pernas, vai dedicar na limpeza. Não vai doer? Vai, mas depois vai passar, porque você vai receber luz, vai receber mérito para poder sanar isso. Mesma coisa. Dói o quê? Ficar sentado? Então chorei. Tem que fazer aquilo que... Porque senão vai precisar chorar como? Deitado? Ou em pé? Não dá. Não, então, mas como é que você muda? Você não fica o dia inteiro na igreja. Então quando você vier, o que mais me incomoda? É ficar sentado e ministrando chorei. Então, lá que eu vou ficar. Meu sama, tá doendo, me incomoda, mas por favor, eu quero ser útil. Me coloque pessoas. E se aparecer 50 pessoas para você ministrar chorei? Vai ficar um tempão sentado. Nem vai lembrar. Sabe por quê? Quando você usa a dor como sua aliada, o tempo passa mais rápido e as virtudes que você vai semeando, você vai ter alegria no servir. A alegria faz com que você esqueça a dor. A dor fica secundária. Quando você fica ocioso, a dor aumenta, porque você não tem o que fazer e a dor está lá, castigando você. Né? Então, é igual quando a gente joga bola, né? Se você toma uma paulada, na hora dói, mas está jogando bola, o corpo está quente, você não sente. Você vai sentir quando você para. Toma banho e esfria, aí o couro come. Mas, assim, a dor, ela tem que servir para quê? Para nos impulsionar para crescer, para lutar, para alcançar um objetivo. A dor não pode ser o teu ponto final. As pessoas desistem da purificação porque ela usa a purificação como ponto final. E pelo contrário, ali talvez seja o ponto inicial da sua vitória. Para ter uma graça, tem que ter no momento uma desgraça. Infelizmente. Ninguém busca milagre porque está tudo bem. Ah, eu estou bem. Mas um milagrezinho a mais não ia fazer mal para ninguém, né? Eu sou rico, mas se eu ganhasse na Mega Sena, não nem podia ser um dinheirinho a mais. Não é? Então, assim, use a dor, use a purificação como instrumento para o seu crescimento, para a sua vitória. Não existe vitória sem luta. Não existe alegria plena sem umas lágrimas que você soltou antes. Talvez até do esforço da vitória mesmo. Ou querer desanimar e desistir. Se alguém quer colocar você para baixo, faça o contrário. Mostre que você pode. Daí entra muito esse amor incondicional voltado para Deus. Se você grudar em Deus, se você grudar em Meixo-sama, me dá tua mão aqui, porque se eu cair, tu vai me segurar. Você está me chutando, gruda na perna dele. Eu aprendi isso há 30 anos atrás. Se Meixo-sama está te chutando, gruda na perna dele. Sabe? Então, às vezes nós somos muito teimosos. Várias situações surgem no nosso processo evolutivo. Em alguns casos é conflito, no outro é doença, no outro é problema financeiro. Então, em cada caso que cada um está vivendo, nós temos que tentar descobrir a lição que Deus quer nos dar. Não importa qual seja. Se você conseguir descobrir a lição que Deus te dá, você vira a página. Enquanto você fica remoendo, reclamando, lamuriando, xingando, brigando, tu está na mesma lição. O professor não entendi, ele vai de novo lá. Ah, professor não entendi, né? De novo lá. Não é assim, dona Alice? Né? Ela foi professora, não é assim? Enquanto você não entender a sua lição, você não sai dela. Não é? Mas e aí? No caso da fé,
Às vezes tem uma pessoa que não entende, mas todos já entenderam. Vai parar a obra divina por causa de uma pessoa? Não dá. E na sala de aula, como é que a senhora fazia? Não é? Se não cuidar direito, todo mundo, atrasava todo mundo também, não é? Mas se a pessoa não busca melhorar, não busca aprender, não adianta. Fala assim, meu amigo, é o seguinte, é assim, vai, corre, se vira nos 30 que nós vamos ter que correr, meu. Não dá para parar. Não tem como parar. Né? Então, nós estamos nesse processo agora. Você quer evoluir? Bora. Ah, eu não sei, meu amigo, então tu senta lá e espera. Quando tomar uma decisão, você corre atrás da gente. É assim. Enquanto você fica pensando na morte da bezerra, nós estamos correndo. Paciência. Não dá para confundir amizade com missão. Não dá para confundir sentimento com missão. Porque você não vai se matar porque o seu amigo, o seu marido, sua esposa, seu filho quer se matar. Ah, eu vou junto com você. Vai os dois para o inferno. É? Não é? Não tem jeito. Cada um é cada um. Nasceu na mesma família porque tem um processo de aprendizado, de resgate. Né? Ah, meu irmão está aqui. Nós éramos em 6 irmãos. Né? 3 morreram. Sobrou nós 3. Né? Cada um tem uma história. Tivemos mortes tristes, mortes que a gente nem conheceu, praticamente quando era pequeno, mortes dolorosas que nos abalou muito. Morreu nosso pai. Mas nós tivemos que seguir a vida. Ué. A vida é hoje. Se um irmão é bom, outro irmão é ruim, perante quem? A visão do homem? Tem que ver o que Deus quer mostrar. Então, nesse processo todo, nós não podemos ficar presos. Não dá para, como falei, não dá para confundir amizade com missão, sentimento com missão. Nós perdemos muito tempo com isso. Dói ver um filho, um pai, uma mãe sofrendo? Esposa, marido? Dói? Claro que dói. Mas em muitos casos é escolha. É escolha. E isso é individual. Como é que vai fazer? Eu não quero mais viver. Quero morrer. Então todo mundo agora tem que morrer junto comigo. Ninguém é louco, né? Se aqui fosse uma seita, como tinha antigamente o Jim Jones, lembra do Jim Jones? Aquele cara que matou uma renca lá na Guiana, todo mundo se suicidou coletivamente. Aliás, hoje é dia 7, teve uma seita também que falou que o mundo vai acabar hoje. Ele errou, porque era em 2011 e falhou o calendário. Então disse que era hoje que o mundo ia acabar. Então acho que também todo mundo deve ter doado tudo para a igreja, porque acho que, né, que o mundo vai acabar hoje mesmo. E não acabou ainda, então alguma coisa atrasou. Né? Já foi? Ah, era meio-dia, então também já não era hoje também. Então você vê, e tem pessoas que acreditam e doam tudo. Eu lembro que eu trabalhava num banco, no Bradesco, nos anos, não lembro que ano que era, e uma seita coreana disse que o mundo ia acabar, e todo mundo doou tudo que tinha, suas casas, dinheiro que tinha para a igreja. Eu falei, mas se o mundo vai acabar, doar para quê? Né? Pois é, mas o mundo não acabou, né? Por isso que nós temos que estar sempre atentos com o que é pregado, com o que é falado. A nossa base de raciocínio, vamos colocar assim, para ver se há lógica na fé ou não, é ensinamento. Opa, pera aqui, o ministro falou tal coisa, deixa eu ler lá para ver que sabe por quê? Tem que ser assim. E nós não podemos também mais dar tudo de mão beijada, que é aquela moça lá. Ai, tô com dúvida. Ai, tô com dúvida. Vai, tá bom, encaminha a pessoa, vai dedicar, vai ensinamento, vai fazer alguma coisa. Toda vez que a pessoa vem na igreja é um pedido de oração que faz. Tem uns 30 aqui em cima. Eu falei, gente, mas que pede tanto? Não faz nada para poder mudar a vida. Não pediu uma vez? Faça. Ah, minha vida não muda. Mas tu vai mudar como? Não faz nada. Porque tem uma coisa que é assim. É engraçado que a gente fala muito sobre cabide do Ricari, né? Cabide do Ricari são as pessoas que têm o Ricari, mas não usam.
ministro, eu não me chorei. Eu sou messiânico, mas eu não uso o Ricaire. Eu uso o Ricaire, mas eu não me chorei. Né? Usa como um patuá, como um protetor. Aí outro dia eu estava fazendo uma palestra ali e me veio uma outra coisa interessante. Cabide de Oxô. De Oxô. Ministro, que é cabide de Oxô. Deixou naquela estola que nós colocamos? Então, ela no cabide fica bonita, porque ela fica retinha. Né? Muitas vezes a pessoa só tem o título, mas não tem a postura, não tem o servir, não tem a devoção. Então é um grande cabide de Oxô, não é? Porque mereceu. Não significa que acabou ali. Pelo contrário, é aí que começa. As pessoas pensam, tem pessoa que chega na igreja e fala assim, não, eu quero ser ministro. Quero ser ministro. Outro dia me perguntaram, o que eu faço para ser ministro? Nem membro tu é direito ainda. Seja um membro excelente para ser um ministro. Aí eu falei, eu quero ser ministro. Tá, mas ser ministro não é um fim. É o início. Porque é uma nova missão. Agora já tenho minha mesa, já tenho meu shibori, já tenho minha água, já tenho a galera perto de mim para me chamar de sensei. Então tá tudo lindo, maravilhoso. Né? Toda festa eu ganho um presente, aniversário eu ganho um presente, tudo é presente, é lembrança que né? Tudo voltado para mim, que agora eu sou sensei. Meu amigo, é uma dívida feroz. Porque agora, a partir do momento que você se curvou perante o também assumiu uma missão de sacerdotal, aí começa uma nova etapa para você. E se você não fizer essa missão florescer, ela vai apodrecer. Você pode ter um cômio, um título só, é diplominha de parede. É igual o diploma de datilografia. Serve para quê hoje? Se ele recebe um título, sabe? Se ele tiver um pouco de espiritualidade, se ele entender um pouco o que acontece no mundo espiritual, ele não quer título nenhum. Sabe por quê? Porque eu acho que é muito mais fácil no mundo espiritual a gente responder pelaquilo que a gente é com simplicidade do que título. Sim. Título não vai levar a nada. Outro dia uma pessoa falou uma atrocidade. Nós somos ministros, nós somos porcarias, nós somos lixo, nós somos a escória espiritual, porque na vida passada nós matamos e assassinamos de coisa e tal. Eu falei, ô queridão, tu leu isso aonde? É lógico que nós temos, ninguém está aqui porque é santo. Devemos ter nossos perrengues lá atrás para estar aqui cuidando de pessoas hoje. Mas se você, eu falei, se você é escória, o lixo, então você fala por você, ué. Porque eu não sou. Exatamente. É diferente. Eu vejo assim, você chegou na igreja como frequentador. Frequentou. Aí você despertou o desejo de servir. Aí recebeu o Ricaire. Graças a Deus. Dedicando, perseverando e tal. Aí o ministro, o responsável, vê, essa pessoa tem missão. Ela tem desejo de querer crescer. Aí você dá uma missão para ela mudou um passo. Ela está evoluindo espiritualmente. O chegar a ministro talvez seja um prêmio de Deus para você. Ganhou uma missão maior. Sim, porque o título é maior do que a fé. A fé, a pessoa que recebe o título, seja ele qual for, ela não muda a sua essência. Ela muda de show, a essência não. A humildade que a comissão ensina, o espírito de servir. Porque pensa, por que muitas pessoas hoje, até católicos, vamos colocar assim, reclamam que das igrejas evangélicas que crescem mais? Porque as pessoas às vezes procuram uma igreja e está sempre fechada. Não é? Está sempre fechada. Nós, por exemplo, nunca fechamos, estamos sempre de portas abertas para atender as pessoas. Né? Então, se você escolher o caminho sacerdotal para servir melhor, que você recebeu um cômio, recebeu um título, é para você servir melhor, num grau melhor, cuidar de pessoas, orientar pessoas, outorgar pessoas, sabe, formar elemento humano e assim vai. Não é para você fazer volume, né? Fazer um volume como fermento, incha, né?
Não precisamos de igreja inchada. Precisamos de igreja que pessoas que queiram fazer a diferença. Poderíamos ter 100 ministros, mas 100 ministros que cuidam cada um de no mínimo 100 pessoas. Então já seriam quantas pessoas? 10 mil pessoas. Né? E assim vai. Um ministro tem que cuidar no mínimo de 100 pessoas. Agora, eu não tenho tempo, não posso atender hoje, não posso fazer, não posso. Pera, tu recebeu título para quê? Quando eu estava na fase de pré-seminário, e eu na entrevista final mandaram eu casar, que eu fiquei revoltado, eu vi os caras que entraram desistindo, eu falava, pô, mas tu foi esperando para quê então, infeliz? A gente brigava, discutia com os caras, era amigo nosso. Ah, eu entrei, mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Ah, mas não é isso que eu quero mais não. Ah, eu resolvi ficar com a minha namorada. Ah, eu vou trabalhar. Eu falei, cara, então por que você entrou? Não é? Então, muita coisa vai se distanciando. E você vê que você tem a chance de mudar a vida. Da mesma forma também que eu encontrei pessoas de carreira da minha época, eu entrei para o seminário porque eu quero ser professor de Ikebana. Eu falei, cara, então fica você fora. Para que tu vai ser professor de Ikebana seguindo carreira sacerdotal? Não é? Então, assim, é foco. Porque servir pessoas não é a mesma coisa que você ser servido. Quando você serve, você não vê a quem. Você não pode ver a quem. Quando você é servido, é diferente. Não é? Quando você é servido, tem pessoas que te servem por amor, outros que te servem por interesse, outros te servem por desdém. Né? Mas quando você serve, você tem que servir exclusivamente por amor. São Francisco de Assis não era assim? Né? Bicho Sama também não era assim? Cristo não era assim? Buda não era assim? Renunciou a tudo que tinha? Então, por que nós, numa esfera, num nível bem mais abaixo, não podemos fazer a mesma coisa? Ah, não, nem quero atender essa pessoa, não, pelo amor de Deus. Atende um assessor, atende outra pessoa. Né? Não quero falar com essa pessoa que é muito chata. Não tem como. Exatamente o que o senhor falou aí agora, que está acontecendo com aquela pessoa. O senhor entendeu? Ela chega perto de um, ela não tem aquele vou usar um termo muito feio. Ela não, os outros não estão com o saco que eu estou. Porque ou a gente abre a porta e coloca a pessoa lá fora, ou a gente tenta ajeitar aqui dentro. Não, mas no caso dela, ela está sugando. Está na hora da missão para ela. Porque a casa dela é um inferno. A senhora foi na casa dela? Hã? A casa dela é um inferno. Ela não quer mudar, minha ideia. Ela não quer mudar. Mas a gente vai fazer o quê? Vai colocar lá fora? Não vai colocar lá fora não. É da vida, a missão. Pois é, mas tudo que pode fazer já foi falado. Não muda. Quando ela chegar aqui, se ela estiver aqui hoje, chegou, a senhora quer conversar com a senhora? Vem cá, fulana, vamos ali, dá o banheiro para ela lavar. Banheiro para ela lavar. Aí mas assim, é isso que a ministra está falando, já foi orientada milhões de vezes. Mas tem que fazer como é que eu vou dizer? É amor de salvação. Não vou falar com você hoje, eu quero que você vá dedicar lavando o banheiro. Mas por quê? Você vai saber por quê quando você terminar. Acabou a dedicação, aí conversa. Pouco. Aí sexta-feira vai vir de novo. Eu queria conversar com a senhora. Não, então você vai lavar o banheiro de novo. Mas de novo. É igual o Karate Kid. Para aprender algo, ela tem que mudar a vida dela. E só tem um jeito. Não é sentando na orelha lá, ficando ouvindo a mesma história todo santo dia. Que é espírito, que vê, que ouve, que eu sei, que falou, porque fala que a senhora é vidente, que a senhora lê, que a senhora adivinha. A mácula está vindo para... Sim, mas ela está falando. A mácula está vindo para a senhora. Tem que falar assim, vai lavar o banheiro. Agora vamos... lavou o banheiro? Ótimo, então vem cá, vassourinha, vamos varrer a calçada. Não é desmerecer não, é salvação. Mas vai fazer agora diferente. Não, se não fizer, não fala. Está fazendo o que eu orientei? Porque a senhora já orientou, não já orientou? Já orientou, está fazendo? Não, então enquanto você não fizer, a gente não conversa mais. Isso é amor e salvação. Porque enquanto a pessoa fica sugando você 2, 3 horas, o outro não é atendido. Ela não vai se afastar porque não é a primeira vez.
Eu já conheço ela, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, já conheço ela. Pode ficar tranquila. Na Moca, nós temos um caso também no outro local aí que é bem parecido. Falei, tá fazendo o que eu orientei? Eu não consigo. Não consegue por quê, queridão? Eu não sei. Vamos lavar banheiro junto. Vamos lá junto, pega a vassoura, vai junto com ela. Vamos varrer a calçada. Vamos limpar. Ela nunca limpou nada. Porque a casa dela também é uma bagunça. Então, é reflexo dela. Ela usa a desculpa de querer falar, porque tudo para ela é espírito. É antepassado, é que vê, é aquilo outro. E não é. Não é. Tem uma história por trás disso. Nós não podemos ver as pessoas como vítimas. Tem uma história por trás. E muitas vezes, Mestama até fala isso aí, que é o ensinamento que ele fala. Se você orientar uma pessoa várias vezes e ela não quer mudar, tem que deixar ela de lado. E seguir em frente, porque senão ela vai empatar a tua missão. No nosso caso, nós não vamos matá-la. Nós queremos que ela mude como pessoa, como na essência dela. E só tem um jeito. É amor de salvação. Que é o quê? Tem que ser duro com ela. Porque ela está encontrando só, coitadinha, vem cá. Não adianta. Ela já se habituou. É igual uma história que eu contei quando eu fui em Palmas do Parasita. Lembra do Parasita? Uma árvore frondosa bonita e tem um bicho. O negócio cresceu lá e foi sugando. Brilhava em cima da força do outro. Não dá trabalho, já está forte, a árvore já está forte, pomposa. Para que eu vou me estressar? Né? Eu me envolvo nesse tronco, absorvo toda a essência dela e fico lá. Quando ela estiver apodrecendo, a minha semente vai cair, eu vou pegar outra árvore, né? Para me alimentar. Então nós estamos alimentando um parasitismo espiritual. E parasitismo espiritual não é só de igreja. Isso vai para casa, vai para o trabalho, vai para tudo quanto é lugar, porque a nossa essência vai começar a criar uma nuvem. É como estamos a falar, não sei se está nesse sentimento, ou foi um que eu li agora há pouco. É esse aqui mesmo. A nossa alma fica o quê? Ela fica envolta com macro espiritual, né? Com nuvem, com peso. Então esconde a nossa alma, o nosso brilho. Consequentemente, vão surgir pessoas e situações com a mesma característica. Porque sabe que ali eu posso sugar. Lei da atração. Eu tenho que mudar isso, porque eu vou encontrar isso em casa, no trabalho, em qualquer situação. Quando eu der um baque, vai ser um susto. Opa, faça isso. Faça. Tem que falar como filho às vezes. Faça. Não é menosprezar, não é nada disso. É amor de salvação. Vale? Todo ser humano tem oportunidade de querer mudar. Uma oportunidade para poder mudar. Nós temos que dar oportunidade para ela mudar. É a nova etapa. O que aconteceu lá atrás já foi. Já foi. É amor de salvação. O amor de salvação não passa a mão na cabeça, não. O amor de salvação tem que dar uns tabefes de vez em quando também. No caso, é para fazer com que essa pessoa seja uma pessoa melhor. Ela tem uma filha para criar. Se ela não, nós vimos essa gravidez toda desde o início. Se ela não mudar como pessoa, a filha vai ser igual ou pior. Eu acompanho ela desde o início. A primeira vez que ela veio a receber Jorei, ela recebia Jorei de cócoras, deitada num banquinho. Uma situação assim, lamentável. Ela já mudou muito, então ela pode mudar mais. Pode mudar. Não é vítima, claro que vale a pena. Sabe por quê? Se você conseguir transformar esse mal dela, ela pode ser uma excelente servidora. Mas tem que quebrar a casca, tem que meter a marreta. Porque aquela casca é uma maquiagem. E essa maquiagem, porque assim, eu não tenho tempo de vir no culto, não tenho tempo de fazer tal coisa, mas eu tenho tempo de ir para uma balada. Mas eu tenho uma filha, não pode vir que eu tenho minha filha. Opa, para um pouquinho. E como é que fica a filha quando você sai? Como eu falei no culto, a pior coisa que queiram fazer, no nosso caso, no caso do servir, é usar mentira. Porque para ser mentiroso tem que ser meio ligeiro, né? Tem que ser astuto. Mas é astuto para quem está na fé, no nosso caso, você percebe a mentira. Não é? Percebe. Quando você coloca a pessoa de frente com o que ela mais fala, ou com o que ela mais prega, com o que ela mais justifica, ela toma um susto. Opa, mas espera um pouquinho. Não, é assim, você não falou que está assim? Então faz assim. Como é que está a sua casa? Está uma bagunça. Ótimo, vamos lavar banheiro. Vamos varrer lá fora. Eu não consigo limpar minha casa, não tenho força. Que maravilha.
Pega 2 vassourinhas, vamos lá fora, querida, vamos dedicar na limpeza. Não tem como fugir, você está junto com ela. Não é? Vai dizer o quê? Fala assim, agora você fez aqui, tu faz na sua casa. Misajorei. Ah, eu não consigo misajorei. Vem cá, misajorei em mim primeiro. Quando um membro misajorei no ministro, no reverendo, naquele momento de show da pessoa muda. Então você quebra também uma casca nervosa ali também, ué. Nós temos que usar o quê? Sabedoria. Porque, por exemplo, eu fico na minha sala lá, mas se de repente uma pessoa senta lá e fica 3, 4 horas conversando comigo, e tem 10 aqui para atender, e aí? Eu só consigo orientar meia hora. O resto é bate-papo. A orientação, ela tem que ser objetiva. Eu não vou contar a história do Pequeno Príncipe para a pessoa. Mas tem que cobrar resultado. Cobrar resultado assim. Olha, você vem quando agora? Ah, eu venho em tal dia. Então, amanhã, depois você faz isso. E sexta-feira você me conta o que você fez. Se você não fez nada, nem precisa nem falar comigo. Lição de casa. É prática. É morder e assoprar. Né? Mas é para salvar. Você não vai para o inferno. Usando uma máscara de coitado. Isso é amor de salvação. Amor de salvação não é, coitadinho, vem cá, eu te acolho. Não. Amor de salvação, às vezes, dá uma bifa, dá uns tabefes para a pessoa acordar para a vida. Dá um tabefe e fala duro com a alma dela. Porque é o espírito dela. Quando tiver de costas, eu chorei, fala com o guardião dela. Falou, lindão, e aí, vai acordar ou tu vai para o inferno mesmo? Vai acordar ou vai ficar assim? Não dá. Não, mas independente de quem seja, alguém tem que mudar essa história. Alguém tem que mudar essa história. Isso em japonês, uma coisa que eu aprendi uma vez, era o Dendô, tradição familiar. Que tipo assim, meu tataravô era advogado, meu bisavô foi advogado, todo mundo quer ser advogado. É uma linha. Então se a pessoa bebia, o outro veio bebendo, eu tenho que beber também? Eu bebi, mas agora eu quero mudar. Então pare em mim. Que os meus filhos não vão ter a mesma linha. Alguém tem que parar. Tem que parar em alguém. Então compete a nós fazer com que as pessoas mudem a sua vida, transformem a sua vida. E não ficar nesse comodismo, porque dá agonia. Pode reparar, se for ver aqui, vai ter uns 30 papéis dela para fazer um de pedido de oração. Todo dia pede oração. Todo santo dia que vem aqui. É a mesma coisa. Não. Ué, se a pessoa senta lá para escrever, você pode fazer oração comigo? Eu não tenho como, porque você percebe. Mas isso aí Não, sim. Eu estou dizendo assim. Eu não leio os pedidos que estão no altar. Não é isso. É que no caso dessa pessoa, todo dia tem pedido aqui em cima. Aqui no Sambô. Não tem como você não ver. Eu falei, não é possível que tenha sempre o mesmo problema. Aí você tem que olhar para ver. A nossa não é membro para ler, é ministro. Não. Ministro pode, membro não. Já teve, eu já peguei. Sim. Sim, mas um ministro pode. Não, o ministro pode. Estou dizendo que é. Não. Mas no caso dessa ministra, no caso dessa pessoa, ela coloca todo dia que ela vem aqui o mesmo pedido. Às vezes tem 2 aqui. Tem 2 aqui no Sambô. Não, mas eu falei para a senhora aquele dia, se eu pego ela para conversar, eu vou pegar do meu jeito. Então vai ser assim. Porque é amor de salvação. Porque senão vai ficar difícil. Não, não é isso. É para salvá-la. Sim.
Não, mas não é isso, ninguém está falando isso. Eu estou falando para salvá-la. Salvá-la. Para salvá-la tem que fazer diferente. Sim, eu sei. Então agora tem que... Não, tem que mudar. Tem que mudar. E tem jeito. O caso dela não é complicado, não. É que ela tem que quebrar a casca dela. Como é que você quebra a casca de uma pessoa assim? Tem que buscar. Tem que ser duro, porque ela criou uma afinidade. Então ela se sente amparada. Ótimo. Mas se nós não dermos a fase 2, que é fazer ela dar o passo além, ela não vai mudar a vida dela, vai ficar sofrendo. Né? Esse é o grande ponto. Fazer com que a pessoa mude de nível. Que já teve várias situações que a gente já acompanhou, que se a pessoa não muda de nível, ela vai entrar num nível de sofrimento cada vez mais absurdo. Entendeu? Até chegar ao ponto de perder até um filho. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos nos omitir. O caso dela é um caso maravilhoso para se acompanhar. Desde que a pessoa queira mudar também. Né? Não é ser bonzinho, malzinho, abrir a porta e mandar embora. Não é isso, ninguém falou isso. É ser amor de salvação. O amor de salvação exige que você seja diferente. Sim, mas é aprimoramento. Sim, mas isso é aprimoramento. Como eu falei desde o início. É seu mesmo. Porque ela não gruda, ela não vem conversar comigo. Ela só vai na senhora. Ela gruda, então, ela fica 3, 4 horas com a senhora aqui. E se aparecer pessoas mais, mexe. Ela tem que ter vida. Qual a vida que tem que dar para ela? Ô, fulana, vem cá, vamos dedicar? Missão. Dá missão. Tem que dar missão. É dar missão. O segredo maior é da missão. Nossa, passou da hora. Olha, sábado agora é culto da saúde. Sábado agora é culto da saúde. Os ministros vão fazer uma viagem missionária. Nós vamos para um grupo para o Rio de Janeiro. Outro grupo domingo vai para Arthur Nogueira, que é aniversário da igreja lá. Um outro grupo vai na terça-feira para Tocantins, que tem uma grande atividade lá. Na semana que vem nós temos o culto da prosperidade. E no domingo, dia 18, vai ter o dia do semear. E é interessante que estão vindo pessoas e ligando pessoas que querem vir participar do dia do semear. Eu acho que vai ser um dia muito especial. Eu, pela experiência que eu já tive de cultos que já fizemos no passado, aqui acho que a gente nunca fez. O resultado é absurdo. Porque não é mensal. Ele tem que ser bimestral ou trimestral. Para você ter um acompanhamento. E o resultado é impressionante. Por exemplo, nós estamos vivendo uma grande crise no Brasil, não é? Mas espiritualmente, quem tiver focado, o turbilhão está passando e a pessoa está impassível. O furacão está passando e os cabelos nem ficam esvoaçantes. Então, esse é o nosso propósito. Semearmos situações para que até dezembro vamos ver o que nós vamos colher. Né? É uma dedicação maravilhosa. Eu não vou estar aqui porque eu vou estar fora. Mas ao mesmo tempo que eu vou estar fora, eu vou estar fazendo uma atividade em outro estado simultânea com o semear aqui. Né? Então, vai acontecer muita coisa boa. Né? E são situações como essa, com pessoas assim, difíceis, não difíceis de lidar, difíceis de quebrar a casca. Se nós conseguimos puxar a essência dessa moça para fora e fazer ela brilhar, ela vai ser uma pessoa que vai mudar a vida da família dela todinha. Mas nós temos que ter esse amor de salvação. Tá bom? Obrigado a todos e boa missão.